Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Deus nos abençoe, nos envolva com sua paz, que Jesus, o Mestre, o amigo, o companheiro de todos os momentos, possa encontrar o nosso coração receptivo, como uma casa aberta, hospitaleira, a recebê-lo para uma ceia, um banquete de amor e de luz. Que Jesus abençoe a todos nós nas reflexões desta noite, que possamos comungar aqui esse banquete da fraternidade que é o Evangelho, nos nutrindo uns aos outros de esperança, de fé, de inspiração, para a caminhada que nos cabe a cada um de nós percorrer pelos passos do Divino Mestre. E é para mim uma alegria imensa poder estar mais uma vez junto aos amigos de Florianópolis e também a todos os amigos de todas as regiões do Brasil que estão conosco agora, ou mesmo de fora. Então agradeço pelo convite, pela oportunidade neste encerramento, das atividades neste ano, para que no ano que vem possam ser retomadas, mas nesse momento que é também muito especial para todos nós cristãos, nesta época do ano em que estamos aí muito próximos da data em que se convencionou comemorar na Terra o nascimento da estrela de maior grandeza, que Deus nos enviou para iluminar a noite da nossa ignorância, para iluminar os caminhos do futuro, ensinando-nos ou conduzindo-nos verdadeiramente à libertação de nossas paixões, das limitações a que muitas vezes ainda nos prendemos, para que enfim alcancemos com Ele, com o Mestre Divino, a vida abundante de que Ele se fez portador e mensageiro. E é nesse clima, então, do Natal, em que as nossas mentes e os nossos corações se fazem mais receptivos porque mais voltados para Jesus, como um espelho que se volta para o sol e passa então a refletir a sua luz. Nesse momento do ano de um clima mais suave, mais ameno, em que há mais brandura, em que há mais ternura nos corações, aqui nos colocamos, rogando a inspiração do mais alto, dos benfeitores, para que essas reflexões, as sempre novas e renovadas reflexões em torno do Evangelho, dessa mensagem de vida e imortalidade, nós possamos realmente angariar os recursos de que necessitamos para nos libertarmos do velho homem, do velho eu e abrirmos à nova criatura que em Jesus ou com Jesus precisamos ser. Como dizia o apóstolo Paulo, para que em Cristo nos façamos de fato novos, para que nos revistamos dele, do seu amor e da sua luz, a sermos então, daí por diante, instrumentos mais fiéis e dedicados na construção de um tempo mais feliz para a humanidade, começando pelo nosso próprio labor, pelos nossos próprios esforços. Então, que seja um momento muito proveitoso para que a gente possa manter sempre acesa, sempre bem viva em nós, essa chama de esperança, de fé, de amor, que Jesus acendeu já em algum momento em nosso coração e que precisamos agora alimentar, manter bem acesa para que ela possa não apenas nortear os nossos passos rumo ao porvir, mas também os daqueles que caminham conosco, os que estão mais juntos de nós, mais próximos, mas também aqueles que conosco cruzam nos caminhos da vida, nas teias do destino. E para iniciarmos a nossa reflexão, vamos voltar no tempo. Nossa memória, nossas lembranças nos projetam naquela noite inesquecível, uma noite que haveria de dividir verdadeiramente as eras, a história da humanidade, um dos momentos mais culminantes da trajetória espiritual da humanidade terrestre, quando veio ter conosco o próprio sol espiritual de nossos destinos, como definirá o benfeitor Cláudio no livro Ave Cristo, aquele que tem sido mantenedor da vida em suas múltiplas instâncias no planeta. Ele que, juntamente com os seus colaboradores, os seus ministros, os seus engenheiros divinos, a corte numerosa de anjos, que são aí os seus auxiliares, ele que formou o planeta material,
que trabalhou longamente por bilhões de anos nesse projeto Terra, preparando essa moradia, preparando essa escola que aqui nos acolhe para a nossa evolução, tornando-a habitável, tornando-a tão bela, tão acolhedora, mesmo que sejamos nós ainda uma humanidade num patamar tão inferior da escala evolutiva, numa condição de expiação e provas, já nos oferta a misericórdia divina, manifestada por meio de Jesus, uma morada tão bela, um planeta tão encantador, que ele tem mantido com seu amor e com seus trabalhadores ao longo destes bilhões de anos, preparando-a com todo carinho para nos receber. Mas não somente a vida física ele tem mantido, porque Jesus é, numa feliz comparação de Cláudio, assim como de Emmanuel também, o que é o sol para a terra ou para a vida física, Jesus será para a vida moral e espiritual da humanidade. Ele tem sido, de fato, esse sol, essa luz que se acendeu no princípio, desde os primeiros momentos, desde os primórdios do planeta Terra, e que vem então nutrindo o desenvolvimento das consciências que aqui estamos. Vem por meio dos mensageiros que veio enviando antes dele, que enviou após ele, mas sobretudo também pela sua própria vinda. Vem ele nos estimulando nessa jornada a caminho da luz, como Emmanuel vai descrever de maneira tão bela numa de suas obras mais interessantes e mais ricas, com esse mesmo título, mostrando-nos todo esse planejamento, sendo Jesus esse coordenador de tudo que aqui, de tudo que aqui tem se dado nesse palco da evolução, nessa escola de ascensão e sublimação, em que temos labutado, em que temos aprendido, em que temos nos reerguido depois de tantas quedas, para enfim, como a planta o faz vencendo tantas dificuldades, nos dirigirmos ao sol que nos chama, que nos atrai, ao sol, que é Jesus, representando o sol do universo, que é o nosso Pai Criador. Então é sobre aquela noite inesquecível e o que ela representou, quais foram ali alguns dos bastidores daquele momento tão marcante para a história da humanidade e para cada um de nós também. Talvez naqueles tempos não tivéssemos um alcance tão amplo assim do que se dava, de quem era aquele homem, do que era a sua mensagem, mas hoje, esclarecidos ainda mais pelo Espiritismo, creio já estamos muito bem informados sobre o que representou a sua vinda, bem como a sua mensagem para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Por isso, vamos recorrer aqui ao nosso querido benfeitor Emmanuel, que vai ser como que o nosso guia condutor nesta jornada, nesta viagem, ensinando-nos a percorrer esses caminhos do Evangelho que ele tão bem tem percorrido já há tanto tempo. Há quantos séculos esse coração não vem se dedicando a Jesus e ao Evangelho? Desde a sua conversão ao final da vida, como Públio Lentulus, depois do testemunho de entrega, de absoluta renúncia e devotamento do seu coração amado, Lívia, ele que então finalmente supera ali o orgulho e abre o seu coração ao divino mensageiro. Desde então, e já vemos na próxima encarnação, 50 anos depois, como na história, vem este coração se dedicando ao Evangelho do Cristo. Tem ele percorrido os caminhos dos testemunhos, dos esforços, dos suores e mesmo das lágrimas em prol da Boa Nova, a fim de ser mais um colaborador nesse processo de fecundar o solo dos corações com a semente de vida eterna. Então, vamos seguir aqui as orientações, as palavras daquele que é um guia experiente, que tem se esforçado desde há muito por seguir aquele que é o guia de todos os guias, o guia da humanidade. E Emmanuel nos traz uma mensagem muito interessante que está no livro Fonte de Paz, no capítulo 21, intitulada No Natal. É uma mensagem curta, mas a abordagem que Emmanuel vai trazer aqui em torno do Natal, daquela noite inesquecível, né, da vinda de Jesus ao orbe, é uma abordagem tão interessante porque ele faz essa análise panorâmica, tentando realmente nos mostrar o que representou esse acontecimento no curso, digamos assim, do desenvolvimento da humanidade, no curso dos séculos.
no decorrer da história. Por que esse marco foi assim de tal grandeza a ponto de dividi-la ao meio? É porque intuitivamente sabemos, a humanidade reconhece a grandeza daquele que veio ter conosco. Por isso ele inicia a sua reflexão sobre o Natal dizendo o seguinte: é inútil que se apresente Jesus como o filósofo do mundo. O mestre não era um simples reformador. Como Emmanuel dirá em outro momento, em um outro texto, muitas luzes existiram antes e depois de Jesus. Missionários, missionárias que trouxeram seus contributos para o progresso humano, no campo da religião, no campo da filosofia, no campo da ciência, mas em todos os missionários, mesmo nos mais destacados deles, diz Emmanuel que vemos uma luz como que refratada, que não se furtaram eles à mescla de sombras, de alguma parcela de sombra, mesmo nos missionários mais adiantados. Mas a luz resplandecente, a plena luz, nós só encontramos em Jesus. E é o Espiritismo quem nos ajuda a entender melhor isso, explicando-nos quem de fato é o Cristo. Um espírito puro, que já estava nessa condição de perfeita integração e comunhão com o Pai desde aqueles tempos remotos do início do planeta Terra, desde o desprendimento da massa da nebulosa solar, que foi então utilizada pelos engenheiros divinos sob a tutela de Jesus para a elaboração, a construção deste orbe, materialmente falando. Já era Jesus, esse espírito, em tal condição. Nos recordamos de uma frase que ele diz, está registrada no Evangelho de João: antes que Abraão fosse, eu sou. Nós poderíamos, sem medo de nos equivocar, estender essa frase ou fazer aqui uma paráfrase. Antes que o mundo fosse, eu sou, Jesus poderia dizer. É o que nós encontramos também no Evangelho de João, logo ao início, no primeiro capítulo. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Ele é este Verbo que se encarnou entre nós, ele é esta perfeita representação da vontade divina, do pensamento divino que se corporifica em realizações de amor e de misericórdia. Ele é o emissário, ele é o arauto de maior grandeza daquele que é o Senhor do universo. Então, para nós aqui da Terra, é ele esse representante de maior gabarito, de maior quilate que a história já pôde observar, que o nosso raciocínio, que o nosso sentimento já pôde analisar. Nem todos ainda o reconhecem, mas dia virá em que todos o reconhecerão. Nos tempos de uma nova terra regenerada, em que os espíritos estarão mais conscientes do que são, de onde vieram, para onde vão, então reconheceremos nele, todos nós, este sol da vida na terra, sol espiritual. Por isso, antes que Abraão existisse, ele já era. Antes que o mundo existisse, ele já era. E, de certo modo, era esperado por aqueles espíritos que intuíam a sua vinda, que haviam recebido no mundo espiritual as promessas, promessas essas que haviam se gravado de que ele viria. Especialmente os espíritos que para cá vieram exilados de outros orbes, com maiores conquistas em termos intelectuais, em termos de desenvolvimento do espírito, apesar dos vícios, do orgulho, do egoísmo, que os fizeram ser exilados, mas espíritos que vieram para contribuir para o progresso da Terra, para os espíritos originários, para com os espíritos originários daqui. Eles vieram e foram acolhidos por Jesus em sua misericórdia, e este lhes prometeu, os seus mensageiros lhes prometeram que um dia ele próprio, em pessoa, haveria de vir. E por isso, por essa promessa estar gravada, foi contada em epopeias de todos os povos, histórias muito similares em culturas diferentes, tanto no Egito como em Israel, em outras tradições, como a manifestar essa certeza de que um dia viria aquele que, entre todas as luzes que o mundo já viu, é uma luz incomparável. E foi justamente naquela noite inesquecível em que a luz raiou.
como dirá o evangelista Mateus. Para os que estavam assentados nas trevas e nas sombras da morte, uma luz raiou. Era uma das profecias acerca do Messias, que naquela noite inesquecível se cumpriu. Por isso o cântico dos anjos, por isso a glorificação, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A plataforma do Evangelho, já ali sintetizada por aqueles que, em hosanas, glorificavam a luz do mundo, que nascia em meio à noite humana, da ignorância e dos vícios, para ser esse farol a iluminar os caminhos do amanhã, os caminhos do nosso coração. Por isso não dá para compará-lo, como nos diz aqui nosso querido Emmanuel, com simplesmente mais um filósofo, com simplesmente mais um cara legal apenas. Jesus é isso e muito, muito mais. Todos os filósofos renomados ou destacados, aqueles outros que atuaram no campo da religiosidade, da espiritualidade, ou grandes gênios e cientistas, todos em verdade estiveram a serviço dele, que é o grande orientador, que é o bom pastor a conduzir todo o rebanho da humanidade terrestre para o aprisco de Deus. Nem a sua vida, continua Emmanuel, constituiu um fato que só alcançaria significação depois de seus feitos inesquecíveis, culminantes na cruz. É certo que a vida de Jesus, tudo que ele fez, e em especial durante a sua tarefa pública, né, nos 3 anos finais de sua existência, claro que isso foi um marco, mas ele já trazia essa vida abundante, toda essa grandeza antes mesmo da sua encarnação. A encarnação só nos permitiu contemplar isso, dentro das nossas limitações, da estreiteza dos sentidos, da nossa ignorância. Se não podíamos ir até ele, ele veio até nós. E com todos os seus testemunhos, com toda a sua vida e os seus exemplos, culminando com o fecho luminoso da cruz, a apontar para o céu, Jesus marcou para sempre a humanidade dali por diante. Como Emmanuel mesmo vai dizer no livro Há 2000 anos, relatando algo que ele próprio viveu como Públio Lentulus, ele que participou do julgamento de Jesus, né, que antecedeu ali a crucificação, quando ele foi levado a Pilatos, e Pilatos não sabia o que fazer, e pressionado pela multidão, pressionado pelos sacerdotes, acabou por ceder, entregando-o à crucificação. E os romanos que ali estavam voltaram às suas festas, ali, a confraternização que faziam, e Emmanuel, ao escrever o livro Há 2000 anos, deixa lá registrado: mal sabiam eles, os que ali estavam, que não muito longe dali, naquele pequeno monte, o do Calvário, haveria de se acender uma luz inapagável para todos os séculos do futuro. Nas hastes rudes, ásperas, sem vida daquela cruz, delas brotava uma luz que vem vencendo os séculos, que vem vencendo e dissipando as sombras humanas, que vem mantendo-se como esse referencial maior do que seja devotamento, do que seja caridade, do que seja doação, do que seja perdão, tudo incondicional, tudo elevado ao ápice, ao clímax maior da virtude. Por isso disse já um sábio, né? Que fixa é a cruz enquanto o mundo gira. Apesar de todas as transformações do mundo ao longo destes séculos, a cruz, o símbolo da cruz, não o fato em si, não a morte ali dolorosa, não aquilo que os olhos materiais podem ver, mas aquilo que os olhos espirituais conseguem enxergar. Como dirá Emmanuel, a glória oculta da crucificação, isto tem permanecido como um referencial inabalável, indestrutível do que seja o maior exemplo que a humanidade já viu. Por isso, fixa a cruz enquanto o mundo gira. Porque indestrutível, imperecível é a exemplificação de Jesus. Por mais que se alterem os cenários no mundo, por mais que a tecnologia tenha transformado a face do mundo e da terra, por mais que as sociedades tenham se mudado, o exemplo de Jesus segue como farol maior, inalcançável, em termos de outras luzes, né? Mas que nos cabe trazer para a nossa vida dia a dia, buscando alcançar
essa exemplificação, esse testemunho em nosso modo de viver. Esta é a ideia que nós precisamos compreender. Jesus Cristo, continua Emmanuel, era o esperado. O esperado. Pela sua vinda, numerosas gerações choraram e sofreram. Então ele não era mais um esperado, ele era o esperado. E a sua epopeia, as esperanças em torno da sua vinda haviam sido cantadas em diversas tradições, o que levou a alguns historiadores, a alguns que analisam a história por um viés mais materialista, até a imaginarem que ele seria simplesmente mais um mito, porque a sua história era tão próxima a outras histórias, a outras tradições, às vezes míticas, de outras culturas, por exemplo, Horus, né, no Egito. No entanto, estas histórias ou epopeias eram como que predições, eram como que profecias acerca do Messias, assim como existiram também essas previsões, essas profecias no seio de Israel, do povo que havia sido escolhido ali para ser o detentor da primeira revelação. Quando nós pegamos um profeta Isaías, quando pegamos trechos dos Salmos, nós vemos descrições que, assim, são praticamente literais mesmo, feitas muitos séculos antes daquilo que mais tarde seria a vida de Jesus. Isaías, capítulo 53, por exemplo, a descrição do servo sofredor, quanta beleza naquelas palavras, quanta verdade, quanta similitude com o que de fato foi a vida e a missão de Jesus. Mas isso não se restringiu àquele povo, outros povos, espíritos que traziam essas reminiscências, o esperavam também, cantavam essas esperanças na forma de suas histórias. E aqui, aproveitando a ocasião, vamos lá ao livro A Caminho da Luz, para entendermos melhor o que era essa espera e por que então aquela noite foi tão especial e tão inesquecível. Por isso, os anjos disseram: Eis que vos trago a todos nós, a humanidade inteira, boas novas de grande alegria, porque vos nasceu hoje na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Então, lá no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel trata das raças adâmicas, né, dos espíritos que vieram em exílio para a Terra e de como foram recebidos por Jesus, ele, no final do capítulo, menciona as promessas do Cristo. E olha só o que ele diz para compreendermos o porquê dessa espera e o porquê esse momento foi tão marcante. Ele diz assim: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, quando nós vemos lá os magos se dirigindo a Jesus, quando do seu nascimento, estamos a tratar de espíritos que já detinham conhecimentos mais profundos, que já interagiam nos chamados círculos iniciáticos com o mundo espiritual, com os espíritos, e que aguardavam essa vinda. Inclusive, se dirigiram até ele quando do seu nascimento. Quando nós lemos um livro A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo, né, psicografia de Corino Novellini, ele nos fala dos essênios, que também o aguardavam e se preparavam para ele, para sua chegada, para que pudessem ser auxiliares. Não que Jesus tenha aprendido com eles, pelo contrário, desde a adolescência já os ensinou e eles o esperavam, a grande estrela, assim outros povos. Porque esses espíritos, os espíritos mais adiantados, embora ainda não perfeitos, né, os espíritos que vieram em exílio, mas que tinham conhecimentos espirituais mais profundos, haviam ouvido essa palavra do Divino Mestre lá no mundo espiritual, ou dos seus mensageiros, e ao encarnarem traziam essas reminiscências, que eram renovadas pela vinda dos mensageiros, missionários de Jesus, os profetas, né, os que abriram caminhos de reflexão sobre a espiritualidade nas mais diversas culturas e povos, foram revisitando, realimentando essas expectativas. Por isso, acrescenta Emmanuel, eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário.
milênios antes, séculos antes. Acabei de mencionar o livro de Isaías, mais ou menos 6, 7 séculos antes de Jesus. E, no entanto, aquela descrição tão precisa da sua vida, das dificuldades pelas quais ele passou, né? Os testemunhos. Outras histórias, como a gente falou aqui, a história de Horus, que vai ter muitas ali correlações lá no Egito, né? Com a vida de Jesus. E assim outros testemunhos de outros povos. Essas epopeias vinham sendo cantadas. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador. Muitos séculos antes do advento de Jesus. A gente até percebe como que, mais ou menos ali num período contemporâneo, antes de Jesus, nós teremos ali por volta do século V, VI, antes do Mestre, a presença quase que simultânea da Terra, em diferentes locais, de grandes mensageiros. Por exemplo, Confúcio na China, ao mesmo tempo em que Siddhartha Gautama, ali na região do Nepal, da Índia, Buda, né? Ao mesmo tempo, o Zoroastro, na região da Pérsia, atual Irã. Também Sócrates, na Grécia, grandes missionários, grandes espíritos que inauguraram aí caminhos ou tradições filosóficas e espirituais e que vieram de maneira muito interessante, né, aparentemente coincidente, num período contemporâneo da Terra, mais ou menos 5 séculos antes do Mestre, não por acaso, para que fossem precursores, para que preparassem o terreno. O próprio Kardec, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter uma parte lá no início, na introdução, em que ele fala sobre a doutrina de Sócrates, de Platão, como precursora da mensagem de Jesus e mesmo do Espiritismo. Assim, esses outros missionários que mencionamos. Também os profetas de Israel, ali naquele período, né? Século VI, V a.C., nós teremos também alguns dos profetas, se não me engano, Jeremias é mais ou menos desse período, Isaías um pouco antes. Então, os enviados do infinito falaram na China sobre a figura celeste do Salvador, os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Citamos o caso lá da história de Horus. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Os magos que nós citamos, que estão lá registrados no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a expressão utilizada por Mateus é mag, né, no grego, que vem de magos, é uma palavra que deriva de uma palavra do persa antigo, que é a palavra magush. E é uma palavra que estava associada aos sacerdotes do zoroastrismo. Estrabão foi um grande filósofo, historiador, geógrafo, na sua obra Geografia, menciona esses indivíduos, falam que eles eram os adoradores do fogo, né? Lembrando que o elemento do fogo, nas tradições do Oriente Antigo, estava muito associado à realidade do espírito, ao espírito. As línguas de fogo do Pentecostes, a sarça pegando fogo, quando Moisés ali interage, né, com um representante divino, a montanha do Sinai cercada de fogo. Então, o símbolo do fogo era esse símbolo do elemento espiritual. Então, adoradores do fogo, não só pelos ritos cultuais, mas também nos círculos iniciáticos, interagiam com o mundo espiritual. Nós vemos isso num livro como Semíramis, de Camilo Chaves, que trata, inclusive, de uma das encarnações de Emmanuel, como Simas, grande sacerdote, ou grande sacerdote do Egito, antigo, na época. Nós vemos isso mencionado, né, na obra de Leon Denis, Depois da Morte, quando ele fala da doutrina secreta, nas várias tradições religiosas do passado, os círculos iniciáticos, conhecimentos mais profundos que não eram tão vulgarizados, divulgados ao povo, mas indivíduos que já interagiam com o mundo espiritual. Então, muito provavelmente, os magos que vieram do Oriente a visitar a Jesus estavam ali vinculados a isso, eram talvez representantes ali do zoroastrismo, que já pela interação com o mundo espiritual sabiam da sua vinda e foram conduzidos até ele por aquela estrela de Belém, que é também uma representação dos seres espirituais, dos anjos, nas tradições antigas do Oriente, né? Então, espíritos que os levaram até lá. Então, na Pérsia, já idealizaram a sua trajetória. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. Então, a Índia, que é quase que esse berço
da própria civilização, mesmo da tradição espiritual no planeta, né? Ali nós temos algumas das primeiras expressões de uma religiosidade mais profunda. Lá também essa história já era cantada, já era conhecida. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Então, como que estava no ar, como que se sentia quando da aproximação do momento, né, da encarnação de Jesus, que algo grandioso estava por ocorrer. O próprio Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no primeiro capítulo, nos menciona algo interessante, que às vezes passa batido para muitos historiadores, é que Roma, o Império Romano, tão conhecido pela sua belicosidade, né, pelo seu imperialismo, pelo seu anseio de expansão e pelas tantas guerras que moveu, conhecia um período de relativa paz, de maneira muito interessante, naqueles momentos ali que antecediam, que estavam muito próximos da vinda de Jesus. O período da Pax Romana, o período do Augusto, né, de Augusto Otávio, o grande imperador, um momento de muito desenvolvimento das artes em Roma, de muita beleza, um momento de poucas guerras, de poucos conflitos, quando da aproximação do momento em que Jesus viria à Terra. E Humberto de Campos então dirá: os que analisam apenas do ponto de vista material não perceberão essas conexões, mas na verdade, esse momento de paz, até mesmo no seio daquele povo tão belicoso, estava relacionado com a presença mais próxima de Jesus e dos seus mensageiros do orbe, na preparação para a sua vinda. Então, a sua simples aproximação já trouxe um clima de mais paz, de mais serenidade. É por isso que todos os anos, quando se renova este período, quando as mentes e os corações se voltam mais para Jesus, nós como que recapitulamos esse momento de mais suavidade, de mais ternura, de mais introspecção, de mais sensibilidade. É isso que está dizendo aqui. É uma secreta intuição que vai alcançando os corações que já não estão assim tão adormecidos, que não estão assim tão obnubilados ainda pelas suas paixões. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Quem não queria, né? Um presente desse. Quem não queria acolher em seu seio aquele que é a luz da vida? Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, percebe? Porque aquela é uma noite inesquecível. Porque dali por diante nenhum dos tristes e nenhum dos infortunados estariam mais desamparados. Porque, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, outrora éramos treva, mas agora, dali por diante, uma vez que a luz da Boa Nova brilhou no mundo, seríamos ou estaríamos convidados a ser luz no Senhor. Nos caberia, portanto, andar como filhos da luz. Então, por isso é uma noite inesquecível, porque a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados havia nascido e haveria de deixar gravada de maneira indelével a sua mensagem, as suas palavras nos corações humanos, sendo sempre a fonte inesgotável de esperança, de força e de inspiração para o futuro. À sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, embora, como previam as profecias, ele tivesse nascido do tronco de Davi, né? Jessé, que é o pai de Davi, então ele veio, genealogicamente falando, ali no tronco de Davi. O seu pai, José, tinha como ascendente Davi, claro, né, de maneira mais distante, mas era daquele tronco. A genealogia do Espírito Jesus se perde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Como a dizer que a luz desse Espírito, a grandeza desse Espírito vem de tal tempo, de uma era tão remota, que os planetas
Os sistemas solares em que ele evoluiu são hoje já poeira, poeira estelar, porque se perde na noite dos tempos a grandeza e a sublimidade desse Espírito que nós conhecemos por Jesus. Então aqui a gente entende o que Emmanuel estava a nos dizer no outro texto, quando menciona que ele era o esperado e que pela sua vinda numerosas gerações choraram e sofreram. E naquela noite, que era a nossa noite, de medo, de ódio, de desesperança, de angústia, de dúvidas, aquela luz então raiou. A mensagem da Boa Nova ecoou, sendo dali por diante essa esperança indestrutível. Por isso, Emmanuel continua, voltando àquele texto que líamos, né, sobre o Natal. A chegada do Mestre foi a bênção. Os que desejavam caminhar para Deus alcançavam a porta. O Velho Testamento está cheio de esperanças no Messias. O Emmanuel tem uma outra mensagem muito interessante chamada O Velho e o Novo Testamento, no livro Coletânea do Além, em que ele fala que o Velho Testamento é o homem que busca. O Novo Testamento, a vinda de Jesus, é a resposta divina. Então ele é a bênção. Diante da angústia humana, diante da noite humana, vem a resposta divina. Brilha a luz na consciência humana, na noite de nossa ignorância, sendo dali por diante esse farol, esse facho a nortear os nossos passos aos que quiserem segui-lo. Por isso ele era a bênção, ele era a resposta, ele era a carta de Deus à humanidade sofredora. Antes éramos nós a tatear entre sombras, mas depois a aqueles que buscam não há de faltar a luz, porque, como ele mesmo disse, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Só permanece em trevas depois do advento do Evangelho aquele que assim o quiser, pois quem desejar há de encontrar, haverá de encontrar a luz com Jesus, como um cego de Jericó. Basta queiramos, basta peçamos e nos esforcemos para tanto, como fez Bartimeu, Senhor, que eu veja. E então, no caminho com ele, a luz não nos faltará. A porta se abriu, porta estreita, é fato, mas, na verdade, um portal para uma vida tão ampla, para a eternidade, para a infinitude da criação de Deus. O Evangelho de Lucas refere-se a um homem chamado Simeão, que vivia esperando a consolação de Israel. Aquele homem, né, que viu ali Jesus pequenino ainda, quando foi levado por Maria e José ao templo no 8º dia. Simeão que o toma em suas mãos. Homem justo e inspirado pelas forças do céu, vendo a divina criança no templo, tomou-a nos braços, louvou ao Altíssimo e exclamou: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Não é despede no sentido de agora é isenção de dificuldades, agora é simplesmente repouso e descanso, não. É que internamente, quem encontrou Jesus, quem recebeu Jesus, despede-se, enfim, do velho homem, dos antigos modos de ser, de operar, de sentir, de pensar, com a sua angústia, com as suas aflições, com o seu peso, com seus fardos. De tudo isso vamos nos despedindo para agora nos direcionarmos a um futuro que se nos abre repleto de tantas oportunidades, de tanta esperança. É mais ou menos como a cena que se deu com Lázaro, nós que estávamos como Lázaros, ali na caverna do egoísmo, do eu mesmo, da indiferença, da ignorância, atados, né, por faixas, a faixa ou as faixas dos nossos vícios, Jesus chega então e diz: Lázaro, sai para fora. E acrescenta: desatai-o, deixai-o ir. É o que o Mestre vai operando conosco. Vamos nos despedindo das dúvidas, das hesitações, dos medos, das lamentações, das culpas e abrindo-nos à renovação, à paz que daí vai nascendo, vai brotando, ao amor que vai enriquecendo-nos, trazendo-nos vida, fazendo-nos vivos, à alegria de servir, de sermos úteis. Isso é o despede em paz o teu servo, porque
já os olhos viram a salvação. Já os nossos olhos, e obviamente não os olhos físicos apenas, mas sobretudo a percepção espiritual. É o que Simeão dizia. Então Simeão é ali um símbolo de todos nós que sinceramente, ou quando sinceramente vamos encontrando a Jesus. Porque se tudo antes eram dúvidas ou sombras, ali, com o Mestre, tudo vai se consolidando em certeza, em fortaleza, em confiança, em estímulo para a caminhada. Por isso, nosso querido Emmanuel conclui a mensagem dizendo: havia surgido a consolação. Havia surgido a consolação. Ninguém estaria deserdado. Deus repartira o seu coração com os filhos da terra. Como é bonita essa frase, essa descrição do que foi a vinda de Jesus. Foi Deus a repartir com os filhos da terra, com os outros filhos seus, o seu próprio coração, que se corporificou entre nós, na figura de Jesus. Kardec, os espíritos, chegam a dizer ou a comparar Jesus como médium de Deus. Paulo afirma na sua epístola aos Colossenses que era ele a imagem do Deus invisível. Porque por meio de Jesus, nós, filhos do Pai, podemos, enfim, nos aproximar um pouco mais do que seja o amor de Deus. Porque se o amor do Mestre já é assim tão imenso, tão inabordável para nós, imaginemos o que não será o amor de Deus. Aquele que é incomparável, aquele que é o ente incriado, aquele que é o alfa e o ômega, que para nós estava ainda tão distante, mas que por meio do Mestre esteve e está tão próximo. Porque Jesus nos ensinou a encontrá-lo no altar do próximo, no templo do amor, da bondade. Jesus nos ensinou a contemplá-lo e a percebê-lo na beleza da natureza que nos cerca a cada passo. Jesus nos trouxe, então, essa que é a maior riqueza, a maior beleza, que ao Espírito é dado acessar ou contemplar, que é a do Criador e da sua lei. Aquilo que estava distante, com Jesus se fez mais próximo, com Jesus vai se fazendo e se construindo por dentro. E se antes fraquejavam as nossas forças e faltavam as esperanças, ali havia surgido a consolação. Porque nós falamos do Espiritismo enquanto Consolador prometido, mas se repararmos do Evangelho de João, Jesus fala: enviarei um outro Consolador. Porque, em verdade, o primeiro e o mais grandioso dos Consoladores é Ele próprio. É o seu Evangelho, que é a sua vida. E ninguém dali por diante estaria deserdado, porque Jesus nos falou de um Pai de misericórdia, que a nenhum dos filhos seus abandona, nem aos mais perdidos ou extraviados, que mergulharam em abismos de sombra, nem a estes Deus abandona. Não fecha a porta a nenhum dos filhos seus. Então se renovava a nossa visão, embora a incompreensão que temos construído ao longo dos séculos em torno da mensagem de Jesus, concebendo que seria possível estarmos para sempre apartados do amor de Deus ou condenados a um sofrimento eterno, agora o Espiritismo vai relembrando-nos o que Jesus de fato disse, explicando-nos pelos próprios fatos, pela própria voz dos imortais, dizendo-nos que é um Deus de infinita misericórdia, que ninguém estará deserdado. Por mais tenha se equivocado, todos os filhos pródigos um dia retornarão ao lar e ao abraço paternais, ao acolhimento desse Pai de amor. E Jesus, como bom pastor a serviço desse que é o Senhor de todos os planetas, de todos os redis, Jesus, como bom pastor, ele mesmo nos contou, deixa ali as ovelhas que já estão nutridas, que estão bem encaminhadas, bem protegidas, e vai sempre em busca
das ovelhas transviadas. Ainda que sejam 99 as justas e uma só extraviada, ainda assim ele vai em busca, porque nenhuma das ovelhas se perderá. São essas, portanto, as promessas que dali por diante, a partir daquela noite que inaugurava esse novo tempo para a humanidade, nós nunca mais haveríamos de esquecer. Por isso é assim tão inesquecível aquele momento. E por isso, conclui Emmanuel essa mensagem dizendo: é por isso que o Natal é a festa de lágrimas, mas da alegria. Lágrimas da alegria do coração que encontrou a fonte da esperança, do coração que, caminhando sedento por entre os desertos da vida, enfim, encontrou um oásis de bonança. Daqueles que, perdidos em meio às sombras, por dentro e por fora, encontraram enfim um farol que os possa conduzir. Daqueles que, enregelados pelo frio da indiferença, ou da exclusão, ou do preconceito, puderam encontrar o calor do acolhimento do coração de Jesus. O Natal é isso. O Natal é esse momento tão especial para todos nós. E por isso, quando revisitamos anualmente estas lembranças, que elas não sejam dentro de nós um eco que não repercuta, que não encontre ressonância, que o nosso coração, que as fibras do nosso mundo interior possam de fato vibrar com essas lembranças, que essa chama, por vezes aí apagada, possa enfim se acender e irradiar essa alegria, esse contentamento para todos aqueles que conosco convivem, para que o Natal não se reduza mais apenas a um dia, mas a esta perene mensagem de amor, de luz e de esperança. Um Natal todos os dias, a vida de Jesus a se incorporar à nossa a cada dia mais. E é por isso que, para encerrarmos as nossas considerações, me lembro aqui de uma mensagem de Neio Lúcio no livro Sementeira de Luz, capítulo 53, em que ele fala sobre, ou deseja-nos, né, um Natal cheio de paz, e ele diz assim: não somente na terra celebram-se as reminiscências felizes da vinda de Jesus. Aqui temos a impressão de que as recordações da terra e as do plano espiritual casam-se numa vibração gloriosa, estabelecendo venturosos caminhos no infinito, por onde se elevam milhares de pensamentos dos sofredores de todos os matizes, apelando para o Divino Mestre em mensagens comovedoras. É por isso, né, que nós sentimos essas vibrações tão diferentes nestes tempos. As melodias que vibram nos céus são as da rememoração da noite gloriosa da terra. Olha como ele define aquela noite inesquecível. A noite gloriosa, a noite paradoxalmente mais luminosa da terra. Todos os espíritos recordam a figura do Cristo. Sente-se em tudo a claridade celestial da estrela de Belém. Personalidades antigas, do tempo que marcou a posição histórica de Jesus, voltam a confabular com as entidades dos planos mais humildes, onde me encontro, ele, né, Neio Lúcio, ministrando-nos ensinamentos de inestimável valor. O início do Novo Testamento desdobra-se aos nossos olhos admirados. Contam-nos fatos inéditos dos reis, dos pastores, bem como de personagens evangélicos de sublimada missão. Tudo isso faz com que o nosso Natal tenha um sabor divino, dentro do esforço que assinala as nossas atividades novas. O porquê, então, desse sabor divino? É isso, meus amigos. Essas esperanças, essas emoções, esses sentimentos bafejados, iluminados pelo amor de Jesus, pela lembrança da sua figura inesquecível e luminosa. E digo-lhes tudo isso para que vocês compreendam que o misterioso encanto dessa noite tem suas origens onde nos encontramos, né? No mundo espiritual, se fundindo também com as vibrações aqui, no plano dos encarnados. Que Jesus derrame sobre vocês muita saúde e bem-estar, muita luz e muita paz. São os meus votos, e assim também os nossos votos de um Feliz Natal com Jesus.
que possamos rememorar na noite do Natal, no dia do Natal, aquela noite inesquecível, para que daí por diante possamos construir dias sempre novos, um perene Natal de amor e de esperança em nossa vida, em nosso futuro com Jesus. Que Ele abençoe e inspire a cada um de vocês e que a sua luz seja um farol a lhes apresentar as belezas e a grandeza daquilo que nos espera no porvir, àqueles que seguirem pelos passos da grande luz que veio ter conosco. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.